um evangelho que é um evangelho politicamente correto, né? Não se fala sobre condenação, nem sobre a ira de Deus. Não pode. Isso está errado. Tem que se anunciar todo desse... quer ver um exemplo? Olha só o apóstolo Paulo, como ele pode provar que ele não atravessou a vida terrena para agradar os homens, mas para manter-se servo do Senhor, ele anunciava todo o desígnio de Deus. No livro de Atos, quando ele se reúne com os obreiros de Éfeso, na praia, olha só aqui, pessoal, livro de Éfeso, capítulo 20, versículo 20, ele diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma. Ele anunciou todo o desígnio de Deus. Quando você proclama um evangelho mutilado, um evangelho em pedaços, você só apresenta o atributo amor, o amor de Deus, muito bom, tudo bem, mas você está eclipsando o outro atributo de Deus, que é a justiça, é a ira, a punição de Deus ao transgressor. Você não está se pondo como servo do Senhor. Você poderá sim estar proclamando o evangelho para agradar os homens, não pode desagradar. Não pode proclamar essa palavra. O pessoal tem igreja que não pode falar nem sobre o inferno. E isso é algo errado, é uma lacuna, né, que os adversários vão ou não vão, os mestres da heresia, vão ou não vão ocupar esse espaço vazio? Vão. Por isso se faz necessário fazer que nem o apóstolo Paulo. Acaso eu estou para agradar os homens? Pois se eu tenho como alvo agradar os homens, eu já não sou servo do Senhor, já não sou escravo do Senhor. Nós temos outros exemplos de que o apóstolo Paulo pregava todo o desígnio de Deus, toda a palavra, o atributo amor de Deus e o atributo justiça do Senhor. Lembra lá, que eu já citei, né? 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, abre lá, pessoal. 1 Coríntios capítulo 6. O pessoal está andando uma vida lá desenfreada, né, no pecado, quer estar com o pé nas trevas, né, e quer estar com o pé na igreja. Né? Aí olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Essa é uma pergunta que subentende que o apóstolo Paulo passou por esse caminho e ensinou os irmãos, instruiu sobre o atributo amor de Deus, mas o atributo justiça do Senhor, que Deus é justo, que Deus se ira. Então aqui está bem claro de que o apóstolo Paulo não pregava que Deus é somente amor, mas que Deus é justiça. Por isso que ele tem como que uma cobrança, né, desses irmãos que andam com os pés em caminhos tortuosos e pensando que serão salvos. Ele diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Ali vem que você já sabe. E vem dando a relação. Então, você é servo do Senhor? Você é realmente um doulos, um escravo do Senhor Jesus? Então, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Anuncie toda a palavra. Fale sim, fale do atributo do amor de Deus, né? O amor, esse amor que foi derramado sobre os pecadores, que não tem como medir, é de tal maneira que ofertou seu Filho Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer pelos nossos pecados, para que aos que creem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas fale também dos pecadores na mão de um Deus irado. Pecadores esses que não querem se voltar para o Senhor. Pecadores esses que levam a vida como se não tivessem a quem prestar conta no além-túmulo pós-eternidade. Esse é o dever do arauto, do embaixador fiel ao rei.
Amém? Então aqui eu finalizo, tá? Esse versículo 10, que o apóstolo Paulo rebate essa acusação, né? De que ele estava proclamando um evangelho fácil, que não necessitava aguardar. Esse era o evangelho que os acusadores, né? Estavam acusando o apóstolo Paulo, olha, é um evangelho fácil que esse tal apóstolo Paulo prega, né? Não circuncidar, que não necessita guardar a tábua dos 10 mandamentos. Isso tem um propósito, agradar os homens. Aí o apóstolo Paulo diz, não, negativo. Pois se eu tenho como finalidade agradar os homens, já não sou servo do Senhor. Mesma coisa com você. Se você tem como alvo de agradar os homens, não desagradar, então você tem que se reaver se realmente você está servindo a Deus ou está servindo a interesses. Amém? E o apóstolo Paulo rebate isso aí. Deus abençoe. Se der, a gente continua em nome de Jesus.